Vamos aprender a construir parâmetro de campo utilizando Power BI para podermos utilizar em situações como estas. Por exemplo, eu tenho este gráfico de barras que representa o alcance de alguma meta e neste caso estamos comparando a meta e o realizado na distribuição de saquetas de Plumpynut. É apenas um exemplo e neste momento, neste gráfico, estamos vendo este alcance em percentagem por mês. Como podemos ver aqui no eixo Y, temos os meses de janeiro até dezembro. E o uso do parâmetro de campo vai nos permitir tornar os valores deste eixo Y dinâmicos. Ao invés de nós termos vários gráficos apresentando o mesmo indicador e só mudando a categoria, nós vamos criar dinamismo no eixo Y. Ou seja, se eu quero ver o alcance da meta por mês, então eu seleciono neste segmentador a opção mês e deste lado, no eixo Y, eu vou poder visualizar o índice de cumprimento da meta ou alcance da meta por mês. Se eu clico em zona, veja aqui, os valores do meu eixo Y mudaram. Neste momento, estou vendo o alcance por região do país ou zona do país. Se eu clico em província, eu já tenho o alcance por província. Clico em distrito, tenho o alcance por distrito. Clico em unidade de saúde, aqui tenho as unidades de saúde no eixo Y e posso rolar para ver as unidades de saúde que tiveram o menor alcance da meta. Então aqui em cima eu tenho as unidades com maior alcance e aqui embaixo as unidades com menor alcance. Então, ao invés de nós criarmos vários gráficos mostrando o mesmo indicador em categorias diferentes, nós vamos utilizar parâmetro de campo para criar esta mudança dinâmica no eixo Y. Então, assista a este vídeo até ao final e se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações e aproveite neste momento deixar o seu like. E então podemos começar. Nós temos um arquivo em Excel que será a nossa fonte de dados. Aqui está, vou abrir o arquivo para podermos ver este em Excel, distribuição Plumpynut. Então vou abrir para vermos como estão os nossos dados. Então nós temos a lista de unidades, no caso seriam unidades de saúde. Vou aumentar o zoom para podermos ver melhor. Então aqui nós temos primeiro o ID da unidade, a zona ou a região do país onde se localiza a nossa unidade de saúde, a província, o distrito e o nome dessa unidade. E depois temos as metas. Vou também aumentar o zoom para podermos ver. Nas metas temos o ID da unidade, a data correspondente ao mês em que a distribuição será feita e a respectiva meta. Na sequência temos o que foi realizado, que seria o número de saquetas de Plumpynut que foram efetivamente distribuídas por unidade de saúde e por mês. Então temos de novo o ID da unidade, a data, que é o mês em que a distribuição foi feita, e o número de saquetas de Plumpynut distribuídas. Resumindo, nós temos as unidades, depois temos as metas e no final temos o que foi realizado. Com base nestes dados, nós vamos criar este gráfico, um gráfico de barras, e depois vamos criar um parâmetro de campo para permitir mudar as categorias no eixo Y de forma dinâmica, mostrando o mesmo indicador, que no caso será o alcance da meta. E podemos fechar o Excel, não vou gravar, e podemos abrir o Power BI. Aqui está, estou abrindo, vou clicar em relatório em branco e já temos o Power BI aberto. De seguida vamos extrair os nossos dados, então podemos clicar aqui onde vem importar dados do Excel e vou entrar em documentos e aqui está o nosso arquivo distribuição Plumpynut. É só clicar por cima e abrir. E foi aberto este navegador de consultas. Estas são as sheets que aparecem no nosso arquivo Excel. Então eu vou ativar as três sheets, clico unidades, plumps e meta. De seguida vou em transformar dados. Está sendo aberto o nosso editor Power Query,
que é para fazermos pequenas transformações caso haja necessidade. No caso das metas, não precisamos fazer nenhuma transformação. Temos a coluna ID da unidade, do tipo número, a data está correta e a meta do tipo número. No realizado, que são plumps, podemos mudar este nome. Então vou clicar 2 vezes por cima e vou colocar realizado. Clico Enter. Aqui temos ID da unidade, a data e a coluna plumps. Também vou modificar, duplo clique por cima do cabeçalho da coluna para realizado. Clico Enter. Então já temos uma modificação e deste lado temos esta etapa ou passo aplicado. Podemos entrar em unidades. Nas unidades nós temos o ID da unidade, a zona, a província. Aqui não precisamos fazer nenhuma transformação, que está tudo bem. De seguida vamos carregar estas 3 consultas ou tabelas para dentro do Power BI. Então clico em fechar e aplicar e é só aguardar que as 3 consultas ou tabelas estão sendo carregadas dentro do Power BI. E já está, as 3 tabelas foram carregadas. Se eu vier aqui ao lado, clicar em mais e vir em dados, ligar este switch, eu consigo ver aqui deste lado 3 tabelas: metas, realizado e unidades. E deste lado, na vista de tabela, eu consigo ver as 3 tabelas: as metas, temos aqui o preview, temos o realizado e temos as unidades. De seguida, vamos modelar os nossos dados. Então vamos para esta vista, que é a vista de modelos, e aqui temos nossas 3 tabelas. A tabela de metas, que por incrível que pareça é uma tabela do tipo fato, e temos o realizado, também que é uma tabela do tipo fato, mas temos esta outra tabela que são unidades. Esta é uma tabela do tipo dimensão. Então o que nós temos aqui como nossa chave primária é o ID, que no caso é ID da unidade. Nas metas nós temos uma chave estrangeira que é ID da unidade. Então vamos ligar ou relacionar esta tabela com esta. É só clicar por cima de ID, puxar e soltar por cima de ID unidade. Para mim foi aberta esta janelinha mostrando os campos de relação, o tipo de relacionamento ou cardinalidade de um para muitos, com a direção de filtragem único, e vou tornar esta relação ativa. Então vou guardar, vejo que a nossa relação já foi criada. Vou fazer o mesmo, vou relacionar ID unidade com ID unidade da tabela realizado. A mesma coisa, vou guardar. Na sequência, vamos relacionar esta tabela, metas, com esta outra, realizado. Mas como estas tabelas são do tipo fato, então teríamos uma relação de muitos para muitos, o que não é aconselhável. O que nós vamos fazer é criar uma nova tabela, que será a tabela do tipo dimensão, e vai servir como ponte de relacionamento entre estas 2 tabelas. E essa tabela será a tabela calendário. Então vamos na vista de tabela e na guia ferramentas de tabela eu vou criar uma nova tabela. Aqui na barra de fórmulas eu vou colocar calendário, depois igual, e vou usar a função AutoCalendar. Então aqui eu vou ter um calendário ou datas que correspondem a todas as datas sem repetição que estão dentro das nossas tabelas de análise. Aqui em Date vou modificar para data, para ficar em português, e seleciono a coluna toda, vou em formato e vamos modificar para data curta. E assim vamos retirar data e hora, ficando com apenas data. E podemos criar dentro desta tabela uma nova coluna que vai representar os nomes dos meses. Então vamos em ferramentas de tabela, uma nova coluna, e esta coluna eu vou chamar de mês. Coloco igual, vou usar a função format, e esta função recebe pelo menos 2 argumentos obrigatórios. O primeiro argumento é o valor que nós queremos formatar. No caso será a data. Então é a data que está na tabela calendário. Ups, temos aqui um erro. O que aconteceu é que cliquei em Enter sem terminar. Então vou retirar este
parênteses de fechamento e vou colocar uma vírgula. O segundo argumento vou colocar entre aspas duplas, fecho parênteses, mas aqui nas aspas duplas eu vou colocar MMMM, que é o nome do mês completo. Então, se eu clicar em Enter, eu consigo ver que eu tenho os meses correspondentes, janeiro até aqui, fevereiro e assim em diante. E eu vou deixar estes nomes em maiúscula. Então, antes do format, eu vou adicionar uma nova função que transforma minúsculas em maiúsculas. Essa função ou método é upper. E vamos fechar aqui no final. Clico Enter, os nomes já foram transformados em maiúscula. A seguir, vamos adicionar uma nova coluna que vai nos ajudar a ordenar estes nomes, para que tenhamos a sequência correta dos meses, janeiro, fevereiro, março até dezembro. Então, vamos adicionar nova coluna e esta coluna eu vou chamar de cardinal mês, que é o número de mês. É uma coluna auxiliar, nós não vamos utilizar diretamente no nosso visual. Então, eu vou colocar igual e vou dizer data, que está em calendário, e vamos dizer ponto month number, ou número do mês. Clicamos em Enter. Aqui temos que janeiro é 1, fevereiro é 2 e assim em diante, 3, 4 até 12. E de seguida nós vamos dizer que esta coluna mês deve estar ordenada, baseada nesta numeração, 1, 2, 3 até 12. Então, eu seleciono esta coluna, onde estão os nomes dos meus meses. Vamos neste ícone, que é de ordenamento. Então, vamos dizer que queremos ordenar com base no número do mês. Clicamos aqui. Não vamos ter uma mudança visível, mas internamente este ordenamento, esta sequência correta de meses já foi estabelecida. Agora sim podemos voltar aos nossos modelos e temos aqui uma nova tabela e a partir desta nós já temos aqui uma data. Esta coluna data da tabela calendário, neste momento, é uma chave primária e esta data nas metas é uma chave estrangeira, assim como esta data da tabela realizado. Então nós podemos criar uma relação de 1 para muitos. Daí que vamos puxar a data para esta data. Clicamos em guardar, a relação já foi estabelecida e puxamos deste lado para realizado. Também já temos uma relação de 1 para muitos. E pronto, o nosso modelo já está pronto, já conseguimos relacionar as nossas tabelas. O que nos falta é calcular os nossos indicadores e construir o nosso gráfico e no final aplicarmos os parâmetros de campo. Vamos voltar à vista de relatório e vamos adicionar uma tabela onde estarão as nossas medidas, no caso serão os nossos indicadores. Vou expandir o friso para podermos ver melhor os comandos que nós temos aqui e vamos clicar em introduzir dados neste ícone e será criada esta tabela. Aqui eu vou chamar de medidas. É uma tabela que vai conter somente os nossos indicadores calculados. Isto é apenas para não misturarmos os nossos indicadores com as colunas que estão nestas outras tabelas. Então eu chamei de medidas e vou carregar. Será criada uma nova tabela aqui embaixo. Aqui está, não está embaixo, mas está aqui. Então por cima desta tabela eu clico, depois clico o botão direito do mouse. Vou criar uma nova medida, que seria um novo indicador. A primeira medida seria o total da meta. Então vamos agregar a coluna das metas para termos um valor único. Então vamos dizer igual e vamos usar a função soma. Então estamos somando o quê? Meta. Esta meta que está dentro da tabela metas. Fechamos parênteses e clicamos Enter. E neste momento o nosso indicador já foi criado. Aqui à direita. Podemos ocultar esta coluna, não tem mais importância. Botão direito por cima da coluna, ocultar. Então já temos que aqui em cima apareceu a nossa tabela, ou seja, o nosso arquivo, digamos assim, das medidas ou dos indicadores. Então, se jogarmos esta medida aqui na nossa área do relatório, nós temos 5 milhões que correspondem à nossa meta. Querendo ver o valor completo, podemos vir aqui ao lado, em formatos, mais opções, valor de nota de aviso
abrimos, mostrar unidade, vamos retirar e vamos deixar nenhuma unidade. Então todo o valor será apresentado. Querendo, eu posso clicar por cima deste indicador, aqui à direita, nas medidas, e vou adicionar o separador de milhares para deixar este número mais legível. E podemos calcular o outro indicador, que seria o realizado. Então, de novo, por cima de medida, botão direito, nova medida, eu vou colocar total realizado igual a soma realizado, que está dentro da tabela realizado. Clico e fecho parênteses e o meu indicador já foi criado. Então vou ativar este indicador para podermos ver aqui dentro da nossa área do relatório. Então o realizado é de cerca de 3 milhões alguma coisa. Podemos reutilizar esta formatação. Eu clico por cima, pincel de formatação na guia base e vou aplicar a este outro cartão. Então já temos aqui o nosso resultado. Se eu clico por cima do realizado, vou adicionar o separador de milhares, já temos o nosso número. E por fim vamos calcular o índice de cumprimento da meta ou o alcance da meta, que seria o resultado da divisão do realizado pela meta. Então vamos por cima de medidas, botão direito do mouse, nova medida, aqui vamos dizer alcance, que seria igual, e vamos usar a função divide, que é dividir. Queremos dividir o que? O realizado pela meta, ou seja, total meta. E podemos fazer um tratamento de erro, colocando no final 0 e fecho parênteses. Clico Enter, a nossa medida já foi criada, que é alcance. Querendo, eu posso jogar aqui no relatório, que é 73%. Clico por cima do alcance, aqui eu vou clicar em percentagem e vou retirar as casas decimais, deixando aqui 0 casas decimais, e então teremos exatamente 73% de alcance. E pronto, o que nos interessa não são estes dois indicadores, mas sim este último indicador, que é o alcance. Podemos reduzir aqui o filtro, então podemos adicionar o nosso gráfico. Vou apagar estes cartões e vamos aqui nos nossos visuais e vamos utilizar gráfico de barras agrupadas. Então eu clico e aqui está o nosso gráfico. Vou expandir até esta parte. O que nós queremos dentro deste gráfico é apenas o alcance. Então eu vou ativar enquanto tenho o meu visual selecionado, e aqui está. No eixo X nós temos o alcance. No eixo Y nós vamos começar a colocar as categorias, que pode ser o mês, a região do país, a província, o distrito, a unidade de saúde. Então neste momento vou começar adicionando a zona do país ou a região do país. Aqui no eixo Y eu clico, vou em unidades e vou ativar zona. Desta forma, nós temos o nosso gráfico apresentando o alcance ou o índice de cumprimento por zona do país ou região do país. Podemos fazer algumas formatações para deixar o gráfico pronto para depois aplicarmos o parâmetro de campo. Vamos aqui em formato, vamos ativar etiqueta de dados para podermos ver aqui os rótulos. Mais opções, podemos vir em tamanho e estilo, podemos remover o fundo, podemos adicionar aqui sombra e entramos em sombra. Aqui a posição da sombra pode ser centralizada e vamos reduzir este preto para um cinza um pouquinho menos saliente, pode ser este último. Então já temos aqui o nosso gráfico desenhado. A outra coisa, voltando para cá, vamos fechar o tamanho e estilo. Vamos no eixo Y, vou aumentar o tamanho do texto para 10, deixar em negrito. A cor vamos manter, a largura máxima posso deixar em 40. Vamos em esquema, ainda dentro do eixo Y. E a altura mínima da categoria podemos deixar em 50 por enquanto. E o título do eixo Y vamos retirar. Vamos no eixo X, vamos retirar os valores e o título. Depois podemos passar para etiquetas de dados. Aqui vamos em valor, vamos deixar em negrito. Vou aumentar um pouco para 10, 11, 12. A cor
da fonte, vou escurecer um pouco para o preto e aqui embaixo vou adicionar um fundo e este fundo vou trocar de cor para este azul. Então já temos esta formatação. O título do gráfico, este título, nós podemos vir para cá, aqui em cima, título, vamos deixar ao meio, vou aumentar aqui o tamanho do título para estar mais visível, vou deixar em 20. Então aqui temos alcance por zona, mas neste momento esta categoria é fixa, eu não tenho como, por exemplo, visualizar este alcance por província, por distrito, por unidade. Eu teria que fazer tudo isto manualmente. Ao invés disso, nós vamos criar o parâmetro de campo, que é o objetivo final deste nosso vídeo. Para fazer isto é muito simples. Eu vou para cá, vou fechar o formato, vou em modelação, aqui na guia modelação, e tem esta opção de novo parâmetro. Eu clico em novo parâmetro, quero um parâmetro que não é intervalo numérico, e sim campos, e foi aberta esta janela de diálogo. Vou dar um nome ao meu parâmetro. Eu vou colocar aqui tipo unidade, e neste campo vou adicionar os elementos que eu quero torná-los dinâmicos. No caso, eu quero em unidades começar por zona, depois a província, o distrito e a unidade. Mas também quero na tabela calendário adicionar o mês, que é aquele mês personalizado. E pronto, quero adicionar uma segmentação de dados a esta página. Posso fazer agora, é só manter esta checkbox ativa e clicar em criar. A partir deste momento já foi adicionado aqui à direita uma lista, que é zona, província, mas neste momento se eu clicar em zona nada muda no meu gráfico, província ainda nada muda. Por quê? Porque eu não fiz nenhuma conexão entre este segmentador com o meu gráfico. Então o que nós vamos fazer primeiro é deixar este segmentador mais bonito. Posso herdar a sombra do gráfico, vou clicar por cima do gráfico, pincel de formatação e vou clicar por cima do segmentador. Então já temos esta sombra, vou reduzir um pouquinho para cá. Podemos vir aqui em formatos, mais opções, aqui definições de segmentação. Eu tenho aqui a lista vertical, eu poderia deixar em mosaico, por exemplo, para ter este tipo de visual em caixinhas assim, ou poderia deixar como uma lista pendente ou lista suspensa, em que eu deveria clicar neste campo e ativar, mas eu vou deixar lista vertical. Na seleção eu quero que seja uma seleção única, porque não faz sentido eu querer mostrar duas categorias aqui neste gráfico. Então vou manter aquela opção e só consigo selecionar uma opção de segmentação. No tamanho e estilo vou ativar limite visual e aqui dentro vou usar esta cor, que é para ter este limite azul, e vou aplicar também para o gráfico. Cliquei, tamanho e estilo, limite visual, vou trocar aqui para azul. E pronto, já está. A única coisa que falta fazer neste momento é vir para cá, por cima do gráfico, nas opções onde vamos adicionar dados. No eixo Y, ao invés de ser um campo fixo, eu vou retirar aqui o valor anterior e agora vou adicionar o nosso parâmetro que criamos anteriormente. Então, em tipo unidade, vou ativar tipo unidade. Clicando aqui, eu estou com, neste momento, a zona como categoria ou como valor do eixo Y. Se neste momento clicarmos em mês, nós vemos que o resultado do nosso gráfico mudou. Estamos vendo o alcance ou o índice de comprimento por mês. Janeiro, fevereiro, março. Vou aumentar aqui a altura deste gráfico para vermos os meses restantes. Posso fechar aqui o friso. Perfeito. Então, de janeiro até dezembro. Se eu clico em província, a categoria mudou. Consigo ver províncias. Quero ver distritos. Aqui consigo ver o alcance por distrito. Clico em unidade. Eu já tenho aqui o meu alcance da meta por unidade e vou poder ver as unidades com menor alcance e aqui em cima as unidades com maior alcance. Clico em mês,
consigo ver de novo o alcance por mês. Então é desta forma que funciona o parâmetro de campo. Acredito que já aprendeu como fazer. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário na descrição deste vídeo, e se não deixou o seu like no início, este é o momento, deixa o seu like, e se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Então vemo-nos no próximo vídeo. Fique com Deus.